Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Eu sou Fernando Moraes e eu trago para vocês algumas novidades e obviamente que vocês estão no canal Luzes, né? Já estava esquecendo. Gente, eu fico muito feliz que, se vocês perceberem, o canal Luzes ele é um canal grande, ele é um canal bastante amplo, no qual nós temos o objetivo de trazer para você pelo menos um pouco do espiritismo e o seu universo, vamos dizer assim, que é um universo de conhecimento, né, gente? Eu tenho algumas novidades para vocês, gente. A primeira novidade é que então todos os vídeos que eu fizer para vocês vai ter uma chamadinha, tá? Uh, por exemplo, obviamente que antes desse vídeo você vê uma chamada com então a manchete ou a logo ali, ou então a apresentação dessa temporada que chama uma entrevista com os espíritos ou entrevistando os espíritos. Eu vou então ver, eu vou fazer melhor ou melhor, eu vou fazer essa chamada, então eu vou consultar qual o nome que vai ficar melhor para ela. A outra novidade, gente, é essa entrevista com os espíritos. No Espiritismo, nós temos algumas entrevistas bastante interessantes e emocionantes, como o Mozart, foi o próprio Allan Kardec, que depois eu vou explicar para vocês como que aconteceu. Nós também temos a entrevista de Judas, né? Que Judas estava na beira da praia pensando num dia que ele terá o Cristo. Então essas entrevistas, eu fico muito feliz que através delas, qual que você vai ver nessa, por exemplo, você vai entender um pouco mais o Espiritismo, né? Então vamos lá, gente. Esse vídeo ele foi dividido em duas partes, porque a entrevista tem aproximadamente 50 a 60 perguntas. A primeira, obviamente, tanto a primeira quanto a segunda, eu só coloquei aquelas perguntas mais interessantes, tá? Para você entender melhor é o seguinte: Allan Kardec ele teve um trabalho imenso para decodificar o Espiritismo e fazer os livros como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e assim por diante. Só que quando ele estava produzindo esses livros, ele estava decodificando, ele estava recebendo mensagens, médiums. Você vai ver que, ou melhor, Allan Kardec, como Mozart fala, esse gênio da música, esse cara maravilhoso no qual eu escuto muito ele fala que Allan Kardec não é médium, né? Allan Kardec usava, ou melhor, Allan Kardec teve a colaboração das irmãs gêmeas que eram médium e de outras pessoas para então fazer essa pesquisa e lançar esses livros. Então essas entrevistas, assim como muitos relatos, estão na Revista Espírita do século XIX, por exemplo, essa de 1858. Eu acho muito interessante vocês leem essa revista para vocês entenderem diretamente das palavras de Kardec e o Espiritismo. Então, Allan Kardec, ele invocava os espíritos para então poder fazer as suas pesquisas, seus estudos, para então, como que eu disse para vocês, para fazer esses livros. E então, ele chamando Mozart entra em comunicação com ele. Então, a gente vai ver essa entrevista no qual algumas perguntas eu irei comentar junto com vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, porque eu mesmo é uma emoção muito grande. Porque a primeira coisa, gente, é muito bom compartilhar, né? Primeira conversa, 1858. E outra coisa, gente, que eu vou deixar o exemplo dessa revista do Mozart, eu às vezes erro o nome, aqui em download para vocês. Ela é baixada de graça no site da Federação Espírita. Primeira conversa. Em nome de Deus, Espírito Mozart, estás aqui? Ele responde, sim. 2.
Por que és Mozart e não um outro espírito? Resposta: foi a mim que evocaste, então vim. Quais as modificações, tanto fisiológicas quanto anímicas, que, malgrado seu, sofre o médium a entrar em ação intermediária? Resposta: seu corpo nada sente, mas o seu espírito, parcialmente desprendido da matéria, está em comunicação com o meu, unindo-me a vós. Então vocês podem perceber que muitas dessas perguntas ele faz até uma pergunta inocente para ele, para ver o que Mozart vai responder, para ele ficar mais firme na pesquisa, para ele ter mais certeza, algo assim, né? O que se passa nele nesse momento? Nada para o corpo, mas uma parte de seu espírito é atraída para mim. Faça sua mão agir pelo poder que meu espírito exerce sobre ele. Então, pelo jeito, gente, o espírito de Mozart entrou em contato com uma das meninas médiuns ou outra pessoa que estava ajudando Allan Kardec a se comunicar com ele. Então, Allan Kardec pergunta para ele como que acontece essa comunicação, como que acontece esse processo de manifestação espiritual ou essa incorporação, e Mozart explica. Assim, o médium entra em comunicação com uma individualidade espiritual diferente da sua? Resposta: certamente. Tu também, sem que sejas médium, estás em contato comigo. Olha que interessante, é aquilo que eu falei para vocês. Allan Kardec, ele não era médium. Obviamente que ele sabia da sua missão extraordinária de decodificar o espiritismo, mas ele não tinha comunicação como médium aos espíritos. Então, eu vou repetir o que Mozart falou. Certamente, tu também, sem que sejas médium, mesmo que você não é médium, eu sempre estou com você. É muito extraordinário também, gente, porque Allan Kardec levando a sua missão tão com seriedade que os mentores espirituais, espíritos superiores, estavam com Allan Kardec. Até que tem uma história, eu quero confirmar no Centro Espírita, que o Espírito de Verdade que responde às perguntas do Livro do Espírito é Jesus. Eu não sei se foi descoberto na época, eu acho que foi então descoberto depois. Poderias revê-las as suas leis? Não agora, mais tarde sabereis tudo. Essa pergunta é muito interessante porque muitas vezes, não apenas Allan Kardec na sua curiosidade intelectual, assim como nós, a gente pergunta muitas vezes para os espíritos como que é Jesus, principalmente, sei lá, médios mais intensivos, né, mais experientes, ou muitas vezes a gente tem essa curiosidade de perguntar quem é o mentor, onde está Jesus, como que fazem perguntas que muitas vezes nós não somos autorizados. Por quê? Porque a gente não tem a inteligência, a gente não tem a capacidade ainda de entender essas leis. É isso que mostra assim, olha, Kardec, eu não vou revelar suas leis agora porque talvez você não tenha a capacidade para entender ou eu não seja autorizado, mas você vai saber mais tarde, e com certeza soube, né, gente? Poderia o médium pôr-se em relação com a alma de uma pessoa viva? E em que condições? Facilmente, se a pessoa estiver dormindo. Muitas vezes a gente dorme, quando a gente desdobra, a gente tem um contato mais direto com os espíritos. Quando a gente dorme, a gente tem mais contato com os espíritos, né? O que entendes pela palavra alma? O que você sabe de alma? É uma centelha divina, é uma criação de Deus. E de espírito, o que você entende? O espírito e alma são a mesma coisa. O espírito
A gente fala que é alma, gente, quando o espírito está reencarnado no corpo aqui no planeta. A gente fala que isso é alma. O espírito é o espírito e vamos dizer que a alma é o espírito da pessoa reencarnada. Como espírito imortal, tem a alma a consciência do ato da morte, a consciência de si mesma ou do eu imediatamente após a morte? Resposta: a alma nada sabe do passado, nem conhece o futuro senão após a morte do corpo. Vê então sua vida passada e as últimas provas que sofrerá. Assim, não se deve lamentar o que sofre na terra, adulto suportando com coragem. O que eu entendi dessa pergunta é muito interessante, gente, porque a gente só tem o conhecimento mais profundo das nossas reencarnações quando a gente desencarna, ou às vezes quando é autorizado por Jesus ou pela espiritualidade, né? Após a morte, acha-se a alma desprendida de todo o elemento, de todo o liame terrestre? Resposta: de todo elemento. Não. Tem ainda o fluido que lhe é próprio, que aure na atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação. Os laços terrenos nada mais são para ela. Nada. Eu só falo para vocês, gente, vocês podem ver que não está em ordem numérica. Às vezes eu engasgo porque eu quero falar mais rápido do que o meu limite. É porque eu direi algumas perguntas e você quiser ver as perguntas que eu direi, assim como ler a revista, que é muito interessante, é como que eu disse para vocês, vai estar disponível na descrição aqui do canal, tá? Que esse vídeo eu vou lançar nesse final de semana. Nada leva consigo daqui da terra? Olha só, hein? E aí, você vai levar o que da terra? Somente a lembrança de suas boas ações, a caridade que você fez, o que você fez de bom para o outro, o pesar de suas faltas. Você vai também levar o erro das suas faltas, o que você deixou de fazer para você, o que você deixou de fazer para o seu espírito, o que você deixou de fazer para o próximo. E o desejo de ir para um mundo melhor, que obviamente todo mundo deseja. A gente quer ir para um mundo melhor, né? A gente não quer, obviamente, reencarnar em um planeta inferior. Deus que me livre, é um pesadelo para todo mundo. Abarca num golpe de vista retrospectivo o conjunto de sua vida passada? Sim, para servir a sua vida futura. Entrever o fim da vida terrestre, o significado e o sentido dessa vida, assim como a importância do destino que aqui se cumpre em relação à vida futura? Sim. Compreende a necessidade de depuração para chegar ao infinito, quer purificar-se para alcançar os mundos. Bem-aventurados. Sou feliz, porém ainda não me encontro nos mundos onde se desfruta da visão de Deus. É muito interessante, gente. Eu não sei se acidentalmente eu direi dessa entrevista, eu acho que está mais na segunda entrevista, que ele pergunta assim para Mozart: você já viu Deus? E Mozart fala: não, eu estou muito longe dele, né? Eu acredito, gente, obviamente, que a única pessoa que tem essa condição é Jesus. Tá aqui. Existe na vida futura uma hierarquia dos espíritos? Qual é a sua lei? Aí ele fala: sim, Mozart, né? Allan Kardec pergunta, obviamente Mozart fala: sim, é o grau de depuração que a marca. A bondade e as virtudes são títulos de glória. Então, obviamente, Jesus, como que... Uma vez eu vi uma ufóloga, uma espiritualista falar, Mônica Medeiros, eu gosto muito dela, uma senhora muito de coração bom, de algumas entrevistas que eu vi, que ela falou então que Deus está no 11ª dimensão,
Jesus está na 10ª dimensão, está abaixo de Deus, e Maria está na 9ª dimensão. Então você vai subindo conforme a sua bondade, conforme que você entendeu as leis de Cristo, ou melhor, as leis divinas reencarnadas em Jesus, que é bastante complicado a gente entender. A gente procura praticar todos os dias pelo menos um pouquinho, que nós somos ainda crianças na espiritualidade. Como potência progressiva é a inteligência que nela determina a marcha ascendente, sobretudo as virtudes, o amor do próximo especialmente. Uma hierarquia dos espíritos faria supor uma outra de residência. Existe esta última? Sob que forma? Resposta: o dom de Deus. A inteligência é sempre a recompensa das virtudes. Caridade, amor ao próximo, os espíritos habitam diferentes planetas, conforme seu grau de perfeição. Lembra que foi falado, então, tanto nos livros dos espíritos, como o Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitos graus, como Mozart também vai falar, de muitos graus de elevação dos planetas. Tá? Então, por exemplo, a pessoa que desencarna aqui na Terra, se ela tiver uma vibração maravilhosa, que ela fez uma reencarnação maravilhosa, trabalhando na seara de Jesus, ela vai se elevar a um planeta mais evolutivo, mais evoluído. Aí desfrutam de maior ou menor felicidade, depende da vida da pessoa, né? O que se deve entender por espíritos superiores? É os espíritos purificados. O nosso globo terrestre, olha só, é o primeiro desses degraus. Allan Kardec já tinha uma noção ali, obviamente, talvez, não sei se ele estaria aí nas primeiras entrevistas dele, nas primeiras manifestações, mas eu entendi que Allan Kardec, ele já então começa a entender os planetas superiores, né? O ponto de partida, ou procedemos de uma região mais inferior ainda. Aí Mozart fala, olha, nessa época aí, gente, só para a gente entender que a Terra era então de expiações. Lembrando nos vídeos, eu não sei se agora no século XXI, se nós estamos na regeneração, às vezes eu não sei explicar sobre isso. Mas nessa época, a Terra era expiação. E ele fala, não, peraí, há 2 globos antes do vosso, que é um dos menos perfeitos. Imagina, gente, o primeiro desse globo, aí tem o segundo e tem o terceiro, né? Que é da Terra, nessa opinião, não sei se aos poucos a Terra vai para o quarto. Aí está a pergunta muito interessante, no qual eu não sabia dessa entrevista, ou melhor, eu dei uma olhada na revista que eu peguei emprestada aqui do Centro Espírita, que eu não sabia do conteúdo da entrevista, agora eu fiquei mais apaixonado ainda pela entrevista, mas o motivo então, eu que estudo astronomia, foi essa. Qual é o mundo que você mora? Ali você é feliz? Aí ele fala, olha, no planeta onde que eu moro é o Júpiter, é o nosso planeta gasoso, o maior planeta do sistema solar. Nele desfruto de grande calma, amo a todos que me rodeiam, não temos ódio. Então Júpiter está mais elevado que a Terra. E ainda, gente, o médium, ele desenhou a casa de Mozart, tá? Eu vou mostrar para vocês no final desse slide. Olha que interessante, né? O Júpiter, ele não tem vida humana nenhuma ali. Eu acredito que nenhum dos planetas tenha. Mas todos os planetas, como Plutão de Hitler, Júpiter já é o planeta mais feliz que a Terra e não tem ódio lá. É muito interessante também que eu quero trazer a entrevista de um senhor, que eu não estou lembrado do nome, que ele fala mais de Júpiter.
Se guardas lembrança da vida terrestre, deves recordar do casal A de Viena, já que, olha gente, eu vou até ignorar essa pergunta, porque era para mim ter deletado, vocês me desculpem essa falha, porque Allan Kardec, ele tinha algum conhecimento que Mozart teve amizade com algum casal e Allan Kardec queria que Mozart lembrava desse casal. Então essa pergunta não está no nosso aqui, no nosso contexto. Então vamos para a última pergunta da primeira parte da entrevista de Allan Kardec com Mozart. 28. Por uma única palavra indicativa do fato capital de tua vida e que não podes ter esquecido, seria possível fornecereis uma prova certa dessa lembrança? Intimo-te dizer a essa palavra. Resposta: amor e reconhecimento. Então Kardec perguntou ali para ele falar uma única palavra, o que ele lembra da vida dele na Terra. E Mozart disse então: o amor e o reconhecimento foram as lembranças máximas da vida dele aqui no planeta Terra. Então, pessoal, essa é a casa de Mozart em Júpiter. A gente vê que é bastante estilosa, né? Adoraria explicar para vocês como funciona as coisas de casas em planetas superiores, né? Esse processo de trabalho dos espíritos também no plano espiritual, mas aos poucos eu vou pesquisando e respondendo para vocês. Agora eu não sei explicar direito, peço desculpa, mas a gente vai estudando, a gente vai fazendo novos vídeos e eu tenho certeza então que, sabe gente, eu gosto muito de explicar com segurança. Eu não vou inventar nada, eu não vou aí bancar de ser o inteligente para então eu confundir vocês. Então aos poucos a gente vai explicando, eu vou mostrando para vocês desenhos, imagens, e a gente vai explicando para vocês como funciona no plano espiritual. Então aí está a casa. É muito interessante, gente, que olhando para a casa de Mozart no planeta Júpiter, e uma vez falaram para mim, né, ou melhor, eu vi numa palestra espírita, que a gente olha para muitos moradores de rua aqui no nosso planeta e a gente fica debochando na nossa vida, né, durante a nossa vida, que a pessoa não tem nada, a pessoa ali fica dormindo no chão, a gente xinga, a gente humilha, e muita gente não sabe quem é esses moradores de rua, e muitas vezes são esses moradores de rua que têm casas bonitas, que através da sua caridade, através do seu trabalho, conquistaram bastante coisas no plano espiritual. Então fica para vocês aí, que vocês... essa foi a melhor imagem que eu consegui ter na internet. Espero que vocês gostaram do vídeo. Que Jesus te abençoe, te guarde. E ou essa semana, no próximo final de semana, e as aulas já começaram, eu vou trazer para vocês a segunda entrevista com a mesma revista espírita de 1858, de Allan Kardec e Mozart. Tá bom? Beijão para vocês, que Jesus ilumine vocês.